Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos resolver a sexta questão da prova de matemática da segunda fase do vestibular 2025 do Instituto Militar de Engenharia, o IME. A questão traz duas matrizes quadradas 3×3, A e B, e pede para determinar os valores de x pertencentes ao intervalo compreendido entre 0 e 2π, tais que o determinante de 2ab mais a menos 2b menos i seja igual a zero. Então, primeiro passo para resolver essa questão é simplificar o 2ab mais a menos 2b menos i. Uma coisa que inicialmente dá para ser feita é colocar o a em evidência, tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, colocando o a em evidência, a gente encontra que 2ab mais a menos 2b menos i é igual a, que multiplica 2b mais i, menos 2b mais i. Tá? Aqui, se a gente for analisar, também dá para colocar o 2b mais i em evidência. Tá? Aqui só tem que tomar cuidado que, como se trata aqui de matrizes, a gente vai ter que colocar aqui o 2b mais i na direita. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, essa expressão fica igual a menos i, que multiplica 2b mais i. Tá? Feita essa simplificação, a gente pode passar ao determinante. Tá? Então, o determinante de 2ab mais a menos 2b menos i é igual ao determinante de a menos i vezes 2b mais i. Aqui, pelo teorema de Binet, esse determinante é igual ao determinante de a menos i vezes o determinante de 2b mais i. E isso, pelo enunciado, tem que ser igual a zero. Então, aqui nós temos duas possibilidades. O determinante de a menos i igual a zero, ou determinante de 2b mais i igual a zero. A gente vai ter que fazer aqui os dois casos. Iniciando com o determinante de a menos i, a gente tem que observar o seguinte. Tá? Como a matriz I, a matriz identidade, é a matriz cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a zero, para fazer a matriz A menos I, basta subtrair um dos elementos da diagonal principal da matriz A. Como os elementos da diagonal principal da matriz A são todos iguais a 1, então a matriz A menos I vai ser igual à matriz A, só que com os elementos da diagonal principal iguais a zero. Tá? Todos os demais se mantêm, não são alterados. Tá? Feito isso, agora a gente precisa calcular esse determinante, que é o que está aparecendo aí na tela. Tá? E para fazer esse cálculo, você pode usar aí a forma que parecer mais conveniente. Aqui dá para fazer pela regra de Sarri, aqui dá para desenvolver via Laplace, dá para usar a regra de Quiot e por aí vai. Tá? Qualquer método aqui serve, que é um determinante que é relativamente simples de calcular. Eu, por exemplo, optei por usar a regra de Sarri. Tá? Então, fazendo pela regra de Sarri, conforme está aparecendo aí na tela, a gente encontra que esse determinante é igual a menos 5 vezes o seno de 4x mais π sobre 8. E isso tem que ser igual a zero. Ou seja, o seno de 4x mais π sobre 8 tem que ser igual a zero. Como o x tem que pertencer ao intervalo compreendido aqui entre 0 e 2π, nesse caso, a gente tem que analisar aí no ciclo trigonométrico, onde que a expressão aqui entre parênteses vai ser igual a zero. Tá? Então, como o seno de zero é igual a zero, a gente tem que fazer o caso onde 4x mais π sobre 8 é igual a zero. Tá? Isolando aí o x, a gente encontra que x é igual a menos π sobre 4. Tá? O que não convém, porque o x tem que pertencer ao intervalo compreendido entre 0 e 2π. Então, essa aqui está fora.
A gente sabe também que o seno de π é igual a zero. Então, fazendo 4x mais π sobre 8 igual a zero, igual a π, perdão, conforme está aparecendo aí na tela, isolando o x, a gente encontra que x é igual a 7π sobre 4. Então, esse é um valor de x válido, tá? Aqui como resposta. E por fim, a gente sabe também que o seno de 2π é igual a zero. Então, fazendo aqui 4x mais π sobre 8 é igual a 2π, nós encontramos que x é igual a 15π sobre 4, o que também não convém, porque esse valor é maior do que 2π. Tá? Então, agora, feito aqui esse caso, a gente pode passar para o caso onde o determinante de 2b mais i é igual a zero. Para fazer o caso do determinante de 2b mais i igual a zero, a gente tem que observar que a matriz 2b mais i é obtida multiplicando todos os elementos da matriz B por 2 e depois somando 1 aos elementos dessa matriz 2b da diagonal principal. Tá? É assim que essa matriz é obtida. Então a gente vai obter a matriz que está aparecendo aí na tela e, assim como no caso no determinante de a menos i, a gente pode utilizar qualquer método aqui de cálculo de determinantes. Tá? Eu utilizei aqui também novamente a regra de Sarri, tá? Que conforme está aparecendo aí na tela vai dar menos 24 vezes o seno de 4x menos π sobre 8. Isso vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, consequentemente, o seno de 4x menos π sobre 8 tem que ser igual a zero. Tá? Então, fazendo aqui o caso onde o 4x menos π sobre 8 é igual a zero, nós obtemos x é igual a π sobre 4. Tá? Fazendo o 4x menos 8 igual a π, a gente encontra que o x é igual a 9π sobre 4. É uma resposta que não convém, porque 9π sobre 4 dá maior do que 2π. Tá? Bom, então, aqui, como esse caso já deu maior do que 2π, a gente nem precisa mais testar os casos onde o 4x menos π sobre 8 é maior do que π, porque aí todos eles vão dar mais do que 2π. Tá? Então, nesse caso, a única solução válida é x igual a π sobre 4. Tá? Então, portanto, os únicos valores de x pertencentes ao intervalo compreendido entre 0 e 2π, tais que o determinante de 2ab mais a menos 2b menos i é igual a zero, são o π sobre 4 e o 7π sobre 4. Tá? E com isso nós finalizamos a resolução dessa questão. Tá? Uma questão aqui que eu achei de um nível médio, tá? Uma questão que deu trabalho aqui para fazer, mas para uma prova do nível do IME é uma questão aqui de nível médio. Era só saber simplificar a expressão do determinante aí dado e tomar cuidado para não errar aí nos cálculos subsequentes, tá? Mas feito isso, fazendo aqui um passo a passo, fazendo com tranquilidade, dava para resolver essa questão tranquilamente, tá? Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreve no canal. E nos próximos vídeos nós continuamos a resolução das questões dessa prova. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!